Aleluia. A gente vai estudar o arrebatamento e desconstruir algumas coisas na nossa vida que é contrário àquilo que as Sagradas Escrituras diz a respeito desse evento. Infelizmente nós construímos muito misticismo em cima da doutrina do arrebatamento e existem muitos ensinos por aí que não condizem com as Sagradas Escrituras a respeito desse evento, que em nome de Jesus, um dia você e eu faremos parte dele. Juízo final. E por último, nós iremos estudar como parte doutrinária novo céu e nova terra, que é a consumação final da restauração de todas as coisas. Então essa é a parte doutrinária que nós iremos estudar e que é muito mais importante do que qualquer teoria. Todas as outras teorias existentes, todas as teorias dentro da escatologia, teorias sérias, acreditam nesses elementos. Acreditam 100% nessa doutrina. Por isso que eu quero focar o nosso estudo na parte doutrinária, porque é ela que tem o poder de mudar a nossa vida, de transformar o nosso coração e de nos dar uma nova visão do mundo, das pessoas e das coisas. Esse é o propósito da escatologia, nos dar uma nova visão da vida. Que tipo de marido você vai ser depois que você se aprofundar nesse estudo? Que tipo de esposa? Que tipo de filho? Que tipo de pai? Que tipo de cristão? Porque se nós não pudermos aplicar a doutrina, mesmo que seja a doutrina das últimas coisas, na praticidade da nossa vida, não vale a pena gastar tempo estudando. Eu falo sempre para as pessoas, para os alunos do seminário, se o estudo teológico não tiver o poder de transformar o seu coração e transformar a sua vida, não vale a pena você estar aqui. Porque a verdadeira teologia é aquela que muda meu coração e me ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como Jesus me amou. Esse tem que ser o propósito da sã doutrina da palavra de Deus. E agora nós temos a parte teórica. Depois de nós estudarmos essa parte doutrinária, nós vamos para a parte teórica. E o que é a parte teórica nós iremos estudar? A grande tribulação. Porque existe 3 teorias mais aceitas a respeito da grande tribulação. Existem os pré-tribulacionistas, que acreditam que Jesus volta antes da tribulação. Existem os mid, que acreditam que Jesus volta no meio. E existem os pós, que acreditam que Jesus volta depois. Então nós vamos dar uma passada nessas 3 teorias. E aí, pastor, qual que eu vou acreditar? Estude. Eu não estou querendo trazer nada pronto para você. Eu quero aguçar a sua curiosidade. Pastor, o que eu vou acreditar? Aquilo que você entender que é mais coerente. A igreja do Nazareno, ela não tem uma doutrina estabelecida a respeito da escatologia. O que importa para a igreja do Nazareno é você acreditar na doutrina. É você acreditar, acima de todas as coisas, que Jesus vai voltar. Esse é o nosso desejo. E nós iremos estudar também na parte teórica, a respeito de teorias do milênio. Se você é milenista, se acredita que o milênio é algo literal, vai acontecer aqui na Terra, um período de 1000 anos, onde Cristo vai reinar, ou os amilenistas, que acreditam que o milênio já está acontecendo. Então nós vamos estudar essas partes teóricas a respeito da escatologia. Então vai ser assim que nós vamos conduzir o nosso estudo. Ok, queridos? Tudo bem para vocês? Então vamos dar continuidade. Nós devemos estudar a escatologia a partir de 2 prismas. 2 lentes precisam nortear o nosso estudo. Como que nós iremos estudar? A partir desses 2 fundamentos, a partir dessas 2 bases. Portanto, todo o nosso estudo, daqui até o último dia,
vai estar baseado nesses prismas e nesses elementos. Primeiro prisma: escatologia não é um anúncio de destruição, e sim uma esperança de restauração mediante a volta de Jesus. Escatologia não é anúncio de destruição. Quando nós pensamos em doutrina das últimas coisas, quando nós pensamos nos últimos acontecimentos, o que vem na nossa cabeça em primeiro lugar é o mundo em caos. É destruição. Eu percebi isso até no banner que vocês fizeram, e fique tranquilo porque isso é normal. Quando nós pensamos em escatologia, a gente pensa em avião caindo, em navio afundando, em terremoto, em destruição, em guerra. A gente pensa no mundo totalmente destruído e caótico. Essa não é a essência da escatologia. Isso são apenas sinais. Para que serve um sinal? O sinal serve para apontar alguma coisa. O sinal serve para mostrar alguma coisa. E qual é o problema das catástrofes? As catástrofes, o mundo em caos, eles estão apontando alguma coisa. E o nosso propósito é olhar para aquilo que esses sinais estão apontando. O nosso problema é que a gente fica olhando para o sinal, sem olhar para onde o sinal está apontando. Nós precisamos entender que a essência escatológica não é destruição, é esperança de restauração. Para um cristão, a essência escatológica é exatamente essa. A gente vai falar mais um pouco a respeito disso. Segundo prisma, o primeiro evento escatológico já aconteceu. Nós estamos estudando uma doutrina que, embora o nome seja doutrina dos últimos acontecimentos, mas a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: quando que os últimos acontecimentos iniciou? Houve um dia pontual que os últimos acontecimentos teve início? E nós vamos aprender que teve. Hoje nós estamos falando de uma aula mais introdutória, para que no decorrer dos outros dias, nós possamos discernir melhor aquilo que vai ser passado aqui. Primeiro evento escatológico já aconteceu. Como eu disse, a maioria dos estudantes dos últimos acontecimentos, a maioria dos estudantes da escatologia, focam o estudo a partir das tragédias, focam o estudo a partir das atrocidades, focam o estudo a partir de destruição. E esse não é o propósito da escatologia. Escatologia tem que suscitar no nosso coração esperança. Tem muita gente, eu já escutei isso várias vezes, eu tenho medo de ler o livro do Apocalipse. Pastor, é um livro que me assusta. Esse negócio de besta. Eu fico lá igual uma besta tentando entender e não consigo entender o que está escrito. E é um livro assustador, eu tenho medo. Queridos, o livro de Apocalipse para nós é um livro de esperança. É um livro que termina dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É um livro que precisa suscitar no nosso coração paixão, ansiedade, desejo, para que o nosso mestre possa vir nas nuvens com poder e grande glória, para que o seu reino, que não terá fim, possa ser estabelecido aqui. Esse precisa ser o desejo do nosso coração. Por isso, não olhe para a escatologia mais como cenário de destruição. Olhe para a escatologia como cenário de esperança. Amém? Nós vemos isso em Apocalipse. Volta de novo, por favor. Apocalipse 21:5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Essa é a essência da escatologia. Eu estou fazendo nova todas as coisas.
Essa é a essência daquilo que nós iremos estudar. Próximo, por favor. Segundo as Escrituras, os últimos acontecimentos já tiveram início. Alguém aqui quer arriscar? Eu fiz uma pergunta lá no grupo. Qual foi o primeiro evento escatológico? Qual? Pentecostes. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Qual foi o primeiro evento escatológico? Fala mais alto. O irmão ali beirou. Primeiro evento escatológico, pode passar o próximo, por favor, foi a ressurreição de Jesus. Primeiro evento escatológico, o dia pontual, onde os últimos acontecimentos teve o início, foi na ressurreição de Jesus. Vamos comigo, por favor, em João capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Esse texto fala sobre a ressurreição de Lázaro. E dentro desse texto aqui nós podemos pincelar qual era o pensamento judaico a respeito da ressurreição. A maioria dos judeus acreditavam na ressurreição. Mas qual era a ótica judaica a respeito da ressurreição? João capítulo 11, versículo 23 e 24. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Quando Jesus disse para Marta e para Maria: olha, o seu irmão vai ressuscitar, Marta responde: eu sei, no último dia, na ressurreição coletiva, quando findar os últimos acontecimentos, o meu irmão vai ressuscitar. Porque este era o pensamento escatológico judaico. O que os judeus acreditavam a respeito da ressurreição? A ressurreição será um evento que ocorrerá no último dia. Então a expectativa judaica era que os mortos ressuscitassem no último dia. Essa era a esperança judaica escatológica, a ressurreição. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, eles ficaram maravilhados. Quando Cristo ressuscitou, o que eles entenderam? Os últimos dias já tiveram início. Os últimos dias já começou a acontecer. Porque um evento que nós esperávamos para o futuro já teve início naquele presente. O primeiro evento escatológico foi a ressurreição de Jesus. Pode passar o próximo, por favor? Pode passar? O que nós esperamos? Nós esperamos uma nova criação. Essa é a promessa. Pedro diz que nós esperamos um novo céu e uma nova terra onde habita justiça. Apocalipse termina dizendo de um novo céu e de uma nova terra. Nós esperamos uma nova criação. Todavia, essa nova criação já teve início, porque o primeiro ser humano que vai habitar essa nova criação, já foi ressuscitado dentre os mortos. Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado dentre os mortos. Portanto, a ressurreição que acontecerá nos últimos dias, porque a esperança do cristão é a ressurreição dos mortos. Nós acreditamos que um dia iremos ressuscitar dentre os mortos. Só que essa ressurreição
que um dia vai acontecer no futuro, já teve início no passado. Deus já começou a sua nova criação. E isso precisa mudar a nossa perspectiva a respeito da escatologia e a respeito da vida. Porque nós esperamos um reino que já foi inaugurado. Tem um teólogo chamado Led, que ele diz que é o reino do agora e do ainda não. Do agora porque ele já está presente. E do ainda não porque ele ainda não se consumou na sua totalidade. E essa é a perspectiva teológica que nós precisamos ter. Deus já começou a sua nova criação. A nova criação que será 100% estabelecida num futuro, a qual eu espero que seja um futuro bem próximo, já teve início há 2000 anos atrás, na ressurreição do primeiro ser humano, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós chegarmos na parte da ressurreição, dentro da doutrina, nós vamos explorar mais esse acontecimento escatológico futuro que já teve início no passado. Então esses são os dois prismas que nós precisamos focar e que vai embasar todo o nosso estudo. Escatologia não é cenário de destruição, é cenário de restauração mediante a volta de Jesus. O principal evento da escatologia é a segunda volta de Cristo. Porque com a segunda volta de Cristo, Ele vai restaurar todas as coisas. Por favor, a partir de hoje, quando pensar em escatologia, não vislumbre mais o mundo sendo destruído. Vislumbre o mundo sendo restaurado. Vislumbre a segunda volta de Cristo. Vislumbre o mundo sendo transformado. Quando você pensar em escatologia, não pense mais em ódio. Pense no amor de Deus enchendo toda a terra, como as águas cobrem o mar. Essa é a essência escatológica. Agora nós vamos começar a parte doutrinária. Eu quero falar com vocês hoje, pelo menos a respeito do que é Hades ou Sheol e Tártaro. Vamos tentar hoje falar pelo menos essas duas partes doutrinárias. A palavra Hades vem do grego e a palavra Sheol vem do hebraico. Ambas significam a mesma coisa: inferno ou sepultura. Vou pedir para uma pessoa que é bom de Bíblia, lê para mim Deuteronômio 32, versículo 22. Por favor, se coloque de pé e com a voz audível, voz de trovão, não igual a minha hoje, você possa ler Deuteronômio 32, versículo 22, por favor. Algum candidato? Ah, ok. Porque o fogo se acendeu na minha ira e arderá até o... Microfone? Tá bom. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Essa palavra inferno, Deuteronômio 32, versículo 22, é a palavra Sheol. Essa palavra também significa sepultura, ou significa também abismo. Próximo versículo, por favor. Alguém leia para mim Mateus 11, 23. Mateus 11, 23. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Muito obrigado, meu querido, pela ajuda.
O que é Hades? A palavra Hades, ela é traduzida, como eu disse na nossa Bíblia, pela palavra inferno. Hades é o lugar onde a alma do ímpio vai após a sua morte. É um lugar de tormento, só para aqueles que morreram em desobediência ao Evangelho. Nós precisamos entender que o Hades, que como eu disse é traduzido por inferno, é um lugar somente para a alma do incrédulo, somente para a alma. Há uma pergunta normalmente que é feita: o que acontece quando a pessoa morre? Para onde que a alma da pessoa que não morreu em Cristo vai? A alma dessa pessoa vai para o Hades, que é um lugar de tormento. Provavelmente na semana que vem nós iremos estudar aquela parte da Bíblia, aquela parábola do rico e Lázaro, que mostra isso para a gente. Quando uma pessoa que não morreu em Cristo morre, o corpo dela vai para o cemitério, para a sepultura, e a alma dela vai para esse lugar de tormento chamado Hades. Hades, como eu disse, é apenas o lugar de tormento para a alma do ser humano. É um lugar de consciência. As pessoas perguntam: mas nós teremos consciência quando nós morrermos? E quem morreu em Cristo for para o paraíso, e quem não morreu em Cristo for para o Hades, é um lugar de consciência? É um lugar de consciência. Existe uma teoria dentro do mundo teológico, escatológico, chamado de teoria do sono da alma. Algumas denominações acreditam, dentre elas não tem denominações evangélicas, são seitas, que quando uma pessoa morre, ela fica dormindo. Ela não fica em estado de consciência até a volta de Cristo ou o juízo final. E a Bíblia desconhece essa doutrina. Quando uma pessoa que morre, ou indo para o paraíso, ou indo para o Hades, ela está com a sua consciência ligada. Ela está consciente. Portanto, o Hades é um lugar, como eu disse, de tormento e de sofrimento somente para a alma. Você vai ver que há um lugar chamado Gueena, que é um lugar de sofrimento tanto para a alma quanto para o corpo. É um lugar de sofrimento tanto para a alma quanto para o corpo. Todavia o Hades, o inferno, como nós falamos, que é um lugar onde automaticamente o incrédulo vai após a sua morte, é um lugar de sofrimento apenas para a sua alma. Quando uma pessoa sem Cristo morre, ela vai para o Hades, lugar de tormento, lugar de sofrimento. O que essa pessoa vai ficar fazendo no Hades? Esperar a volta de Cristo para o juízo final. Enquanto o juízo final não chega, os incrédulos aguardarão esse dia no Hades, que é um lugar de sofrimento preparado para a alma do ser humano. A alma do ser humano é indestrutível. Quando nós morremos, o corpo volta para o pó. A alma vai para o Hades. No caso, o incrédulo. E tanto o incrédulo como o justo, eles aguardam pela ressurreição. A gente vai ver que tanto o incrédulo como o justo hão de ressuscitar dentre os mortos. Os justos ressuscitarão para viver eternamente com Deus. E os ímpios ressuscitarão para passarem pelo juízo final e para serem lançados no lugar preparado, tanto para a alma quanto para o corpo do ser humano. Essa é a consciência bíblica a respeito do Hades, que, como eu disse, é traduzido na Bíblia por inferno.
quando o ímpio morre. Eu quero repetir isso bastante, porque isso é muito importante. Isso causa muita confusão no meio cristão. Quando o ímpio morre, a sua alma vai para o Hades, onde ele estará aguardando a volta de Jesus, o juízo final, para ser lançado de fato no lago de fogo, que nós vamos ver que é o Guiena. E existe o segundo lugar que também é traduzido por inferno, preste atenção. Onde está a confusão a respeito do Hades, do Tártaro e do Guiena? Porque esses três são traduzidos na Bíblia como inferno. Porque não há uma palavra melhor, não há uma outra palavra para traduzir esses lugares. No mundo hebraico, no mundo grego, quando os escritores originais da Bíblia receberam as escrituras, eles conseguiram discernir isso melhor. Nós não, por quê? Porque quando é traduzido Guiena, Hades e Tártaro para o português, ambas traduções é a palavra inferno. Todavia são lugares diferentes. Então Hades é o lugar da alma do ímpio, esperando o juízo final e a ressurreição dos mortos. E o Tártaro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, por favor. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deixa eu ler esse versículo. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Existe outro lugar que é traduzido por inferno, cuja palavra original é Tártaro. O que é o Tártaro? É um lugar de aprisionamento de anjos. Pedro diz que existe um lugar chamado Tártaro, onde existem anjos que caíram aprisionados. É o lugar onde esses anjos estão em cadeias, esperando o dia do juízo, para serem lançados também no Guiena. Então, enquanto nós temos Hades, lugar da alma do ímpio, nós temos o Tártaro, que é um lugar onde anjos caídos estão aprisionados. Daqui a pouco nós vamos abrir para dúvidas, e se você tiver alguma dúvida, você vai poder perguntar. Próximo, por favor. E nós temos agora o Guiena. Guiena, ou Guiena de fogo, traduz também como inferno. Isto é, um lugar de punição futura. O que era o Guiena nos dias de Jesus? O Guiena nos dias de Jesus era o lixão de Jerusalém, que se localizava no vale de Guinom, no vale de Inom. Por isso Guiena, vale de Guinom. Então, Guiena nos dias de Jesus era um lugar geográfico, era o lixão de Jerusalém, onde os animais, onde o lixo da cidade era levado para que fosse destruído pelo fogo. Então imagina que fora da cidade de Jerusalém havia um lixão que ficava pegando fogo 24 horas. Aquele fogo não tinha interrupção. Era todo dia chegando lixo. Era o tempo todo chegando destroços. Então Guiena, o vale de Inom, era um lugar geográfico fora da cidade de Jerusalém. E Jesus usa essa palavra, Guiena, para falar que será o lugar futuro daqueles que não obedeceram o Evangelho. É um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua destruição futura. O que é o Guiena? Guiena é o lugar de sofrimento da alma e do corpo. Alguém leia, por favor, para mim. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. O que esse texto fala? Jesus está dizendo que nós devemos temer
aqueles que têm o poder de lançar no Gueena. Essa palavra traduzida como inferno é Gueena. Que nós devemos temer aquele que tem o poder de lançar tanto a alma como o corpo onde? No Gueena. Então, enquanto o Hades é um lugar de sofrimento para a alma, enquanto o ser humano não ressuscita, o Gueena é um lugar de sofrimento para o corpo e para a alma. Porque quando o ímpio ressuscitar e passar pelo juízo, e sendo julgado for condenado, ele vai para o Gueena, que é esse lugar onde ele irá sofrer integralmente, alma e corpo. Infelizmente, é o lixão, é triste dizer isso, falar isso nessas palavras, mas é o lixão da humanidade. É o lugar final para todos aqueles que não obedeceram o Evangelho. Mateus 25, 41, por favor. Mateus 25, 41. Há um pensamento de que Satanás, ele é o rei do inferno. Que ele vai ficar lá com garfão, atormentando e cutucando as pessoas que vão para lá. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o Gueena será também um lugar de sofrimento para Satanás e os seus anjos. Mateus 25, 41 diz isso. Olha o que diz. Então dirá também ao que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O Gueena não foi um lugar originalmente preparado e arquitetado para o ser humano. Foi um lugar arquitetado e preparado para o diabo e os seus anjos. Todavia, os ímpios, os desobedientes, vão padecer do mesmo futuro. Então, Gueena é o lugar final. Após o juízo final, após o grande trono branco, depois da ressurreição dos mortos, os ímpios serão julgados e serão lançados no Gueena, juntamente com o diabo, com seus anjos, com o anticristo e com o falso profeta. Quero ler Apocalipse capítulo 20, do versículo 10 ao versículo 15. Algo muito importante. O Gueena ainda não foi inaugurado. Não existe ninguém no Gueena, nem Satanás, nem os seus anjos, e nem ser humano nenhum. Existe dentro do meio cristão, muitas pessoas que falam que teve uma revelação do Gueena, do inferno, que foi ao inferno, e que chegou lá, e viu as pessoas, e viu Satanás sofrendo, e viu não sei o que lá outro. Gente, balela, isso é contrário ao que diz as Sagradas Escrituras. Não existe ninguém ainda no Gueena. O Gueena não foi inaugurado. Olha o que diz Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Esse lago de fogo e enxofre é o que a Bíblia chama de Gueena. E de dia e de noite, serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre eles, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Presta atenção, está falando de ressurreição. E a morte, o inferno, Hades, o que neles havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado
no lago de fogo. Isso é o Guiena, o lugar de perdição final para a alma e para o corpo do ser humano. Então vamos recapitular. Hades é o lugar de tormento para a alma. Quando o ímpio morre, ele vai para o Hades, esperando o dia da ressurreição dos ímpios para serem lançados no lago de fogo, que é o Guiena, que é o lugar de sofrimento para a alma e para o corpo. E Tártaro é o lugar onde anjos caídos estão aprisionados. Essa é a diferença. E esse é o problema, como eu disse, porque essas três palavras, embora signifiquem lugares distintos e diferentes, são traduzidos pela mesma palavra, que é inferno. Nosso tempo hoje já deu, e eu quero abrir agora para dúvidas. Como eu disse, a pergunta é sempre a parte mais fácil. Tem uma irmã ali, leva o microfone para ela, por gentileza. O pastor estava falando, né, do Hades, que automaticamente quando a pessoa morre, o ímpio, ele já vai para o Hades. Correto. Né? Agora, a pessoa salva, automaticamente ela vai para o paraíso. Vai para o paraíso. Nós vamos ver isso no próximo na domingo. próxima aula. E aí, assim, nós somos corpo, alma e espírito, né? O corpo vira pó, né? A alma vai para o Hades ou para o paraíso. E o espírito volta para Deus, né? Não sei se vai explicar na próxima aula, mas... Né? Existe algumas doutrinas que falam que espírito e alma é a mesma coisa, mas digamos que não seja. Espírito e alma sejam partes diferentes do ser humano. A gente precisa entender, isso é muito importante, que o ser humano é um ser integral. Por exemplo, quando você faz massa para rebocar alguma coisa, você mistura água, areia e cimento. Depois que vira a massa e endurece, você não consegue mais separar esses elementos. Nós falamos que o homem é corpo, alma e espírito, a fim de sistematizar e estudar a antropologia bíblica. Mas o ser humano é um ser integral. O ser humano é um ser físico integral. Por isso que o ser humano vai ressuscitar dentre os mortos. Nós, como cristãos, nós não acreditamos na imortalidade da alma. Imortalidade da alma é doutrina espírita. Nós acreditamos na ressurreição do corpo. A gente vai ver quando nós estudarmos ressurreição, que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo físico, de carne e osso. Ele falou para os discípulos, olha, eu não sou espírito. Um espírito não tem carne e osso como vocês estão vendo que eu tenho. Pode tocar em mim. Só que é com certeza um corpo com uma natureza diferente, mas é um corpo físico, substancial, não é um espírito. A gente vai quebrar alguns paradigmas que nós temos, que nós achamos, por exemplo, que quando a gente for para o céu, que a gente vai ficar igual Gasparzinho lá no céu, assim, ó, igual fantasminha. E não é essa a doutrina bíblica da ressurreição. Eu confesso que quando eu era adolescente, eu achava o céu chato pra caramba. Eu falava, meu Deus, eu vou ficar lá o tempo todo, igual Gasparzinho em cima da nuvem, com o negócio tocando, cantando. Eu pensava isso. Mas isso é porque nós somos muito mais influenciados pelo pensamento grego do que pelo pensamento judaico-cristão. O homem é um ser integral. Espero que tenha conseguido responder a sua pergunta. Foi isso. E tocando harpa, né? Não, porque a gente vê quando Deus criou o homem, ele soprou, né, nas narinas do homem. Então a gente entende assim, né, que soprou o espírito, né? Então automaticamente, né, eu sempre entendi que volta para Deus. Mas era. Sim, mas e assim, e da consciência, vai estar no paraíso consciente, né? Mas isso daí acho que você vai explicar nas próximas aulas, né? Isso. Estou pensando, calculando por mim, né? Eu acho que essa expressão alma tem a ver porque é um local de tormento. E não é o espírito que peca, o que peca é a alma. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, nós não pecamos, não é o nosso espírito que peca. Né?
Então é a alma que peca. Nós pecamos nas nossas emoções, na nossa carne, né? Então é a alma que nos leva a pecar. Talvez essa expressão seja por causa disso. Esse é um pensamento que a gente precisa corrigir. Quem peca não é a alma, quem peca é o ser humano. A gente não pode dividir o ser humano entre alma, espírito e corpo. Ser humano é um ser integral. Eu peco como ser humano por completo. Gente, o pecado não está na minha carne. O pecado está em mim. Quando a Bíblia usa a palavra carne, sarx, tem a ver com natureza, com concupiscência. Eu sou pecador por inteiro. Eu sou pecador completamente. Quando a Bíblia fala sobre alma, a alma que pecar morrerá, traduz essa alma não como esse elemento que nós temos, mas como ser humano. A Bíblia está dizendo o seguinte: o ser humano que pecar, esse que vai morrer. Nós somos seres integrais. Por isso que a morte é uma tragédia na nossa vida. Por isso que nós esperamos a ressurreição dos mortos. Porque o ser humano só é ser humano, corpo, alma, espírito, ser integral. Não é a minha alma que vai ressuscitar, é o meu corpo. Eu peco por completo. O pecado está em mim. Eu não posso fazer essa divisão. Eu peco com a alma, eu peco como ser humano. Quando a Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano, está dizendo que enganoso é o ser humano. É você que é enganoso. É você que é enganosa. É você que é pecador. Você peca por inteiro. Toda a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. A teologia chama de depravada. Ser humano por completo. Esse pensamento de fazer essa divisão é um pensamento platônico. Tem muito mais a ver com a filosofia grega do que com o pensamento judaico cristão. Eu peco por inteiro. Sou ser humano completo, miserável pecador. Ok? Consegui tirar a dúvida? Está alojado no ser humano por completo. A gente não pode. Sim. O que nós entendemos como alma? Alma. O que é a alma? A alma é o ser humano. Você é sua alma. Você é sua alma. Sua alma é você. Somos os seres integrais. Não existe alma penada. Por isso que nós esperamos o quê? Ressurreição. Por isso que tanto os ímpios quanto os justos vão ressuscitar. Porque o que é o ser humano? O ser humano é uma alma penada? Não, o ser humano é um ser integral. Fica tranquilo que na ressurreição o Senhor vai caprichar mais, né? Alguns elementos que você olha assim, meu Deus do céu, eu queria ser mais magrinho. Fica tranquilo que na ressurreição o Senhor preparou um corpo caprichado para você. É difícil responder e eu não quero fazer a mínima ideia como é. É o tormento. Cara, o que eu entendo? Eu acho que quando nós pensamos em tormento como ausência de Deus, não existe tormento maior do que a sua consciência discernir que você estará ausente da presença de Deus por toda a eternidade. Onde não há mais esperança para você. É um lugar de tormento, de dor, de angústia, porque é um lugar e é um momento, é um estado de ampla ausência de Deus pela escolha do ser humano. Eu aqui. O Tártaro, ele é lugar de aprisionamento de anjos caídos, né? Então, se eles estão aprisionados, quem são os demônios que agem no nosso meio hoje em dia? O que são? Como funciona isso? Boa pergunta. Há um pensamento que Satanás ele está amarrado.
que ele está preso. Gente, Satanás não está preso, ele entrou em Judas. Ele está solto, ele está agindo. Os demônios são provavelmente anjos que caíram juntamente com Satanás. O que a Bíblia nos mostra, e a Bíblia ela não tem muitos textos que falam a respeito disso, então não é algo que nós podemos afirmar o porquê, quem são eles. Todavia o que a Bíblia nos mostra é que existe anjos que estão aprisionados, que existem alguns anjos que estão presos e anjos que estão soltos. Esse Tártaro é um lugar de aprisionamento desses anjos. E aí existem várias teorias a respeito, quem são esses anjos aprisionados no Tártaro, que não cabe nesse momento a respeito do estudo que nós estamos fazendo. Pastor, só para ficar na minha mente a questão do corpo, porque é o lugar do aprisionamento da alma e do corpo. Assim como então existe um corpo glorificado que vai ser para os santos, existe um corpo amaldiçoado que vai ser criado para as pessoas que não vão para o céu. Existe um corpo preparado. O corpo ressurreto é um corpo indestrutível. Então, quando o ímpio ressuscitar, passar pelo trono branco, ser julgado e condenado ao Guiena, ao lago de fogo, ele ficará lá por toda a eternidade, enquanto ser humano, mas não terá o seu corpo destruído. Uma coisa também, queridos, que nós precisamos entender, a gente vai falar muito sobre isso, o livro do Apocalipse é um livro cuja interpretação não pode ser, nós não podemos usar os mesmos elementos que nós usamos para interpretar os outros livros da Bíblia. O livro de Apocalipse é um livro muito simbólico. Quando a Bíblia fala de lago de fogo e de enxofre, a Bíblia está trabalhando com simbolismo. Alguém aqui já se queimou alguma vez? Existe alguma dor mais doída, mais ardida do que queimadura? Quando a Bíblia fala de lago de fogo, de enxofre, ela pode estar usando o simbolismo para tentar mostrar como será o grau de tormento para as pessoas que vão viver eternamente no Guiena. Não significa propriamente dito que vai ser um lugar de lava, simbolismos, vai ser um lugar de tormento. O inferno é um lugar geográfico, será um lugar real, será um lugar de grande tormento, cujo corpo, com certeza, vai ser preparado para, durante toda a eternidade, ficar nesse lugar. Ok? Pastor. Só um instantinho, tem um irmão aqui que está... Na verdade, são duas perguntas. O pastor disse no começo que o primeiro evento escatológico foi a ressurreição de Cristo, que ele foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado. Ele foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado e não morreu de novo. Isso que o senhor quis dizer, né? Porque teve ressurreições antes. E eu acho que a segunda pergunta é que eu tenho uma dúvida sobre... Faltou um termo aí entre Gehenna e Hades, que é o abismo, também é usado. Lá em Apocalipse, no final, fala que o anjo desceu e abriu a porta do abismo e demônios subiram para causar sofrimento nos homens. Seriam esses os anjos que estão aprisionados, mais terríveis dos que estão soltos hoje? Provavelmente. Como eu disse, a palavra Hades, ela é traduzida como sepultura. Hades e Sheol. Sheol é hebraico, Hades é grego. Ela é traduzida como inferno, ela é traduzida como sepultura, ela é traduzida como abismo. Exatamente. Provavelmente sim. Ok? E foi muito pontual a sua primeira pergunta. Houve outros seres humanos que ressuscitaram. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus Cristo foi o primeiro que de fato venceu a morte, porque ele, como ser humano, ressuscitou dentre os mortos e nunca mais morreu ou morrerá. Pastor, aqui atrás. Aqui atrás. Ainda sobre corpo, alma e espírito, para eu tentar entender um pouco melhor. Como se o corpo, alma e espírito são um só, eles são indissolúveis entre si, como então a alma está em sofrimento, no caso, por exemplo, a alma do ímpio no Hades, o seu corpo está debaixo da terra, e correto, a sua alma está em tormento no Hades.
se eles são indissolúveis, a alma sobrevive e o corpo não? Como que funciona isso? Porque aí, no caso, a alma estaria viva. Sim, né? Por isso que a morte é uma tragédia na vida do ser humano. Por isso que a Bíblia fala que ela é o último inimigo a ser vencida. Por isso que Cristo venceu a morte. Por isso que Paulo fala que o arguilhão da morte é o pecado. E que ela será um inimigo que já foi vencido e que um dia será subjugado. Porque a morte desumaniza o ser humano. O que é a morte? É a desumanização do ser humano. A alma, sim, ela é imortal. Porque, como eu disse, quem é a alma? A alma sou eu. Todavia, o ser humano é um ser integral, como diz lá no livro de Gênesis, onde Deus soprou nas narinas do homem, e o homem se tornou o quê? Alma vivente. O que significa alma vivente ali? O homem se tornou um ser vivente, se tornou uma pessoa. Por isso que nós aguardamos o quê? A ressurreição dos mortos. Essa é a doutrina cristã. Ressurreição dos mortos. Pastor, ok? Pastor, em relação a essa questão ainda do ser humano como ser integral versus um ser trino, alma, corpo, espírito, ou só alma e espírito como sendo a mesma coisa, eu fiquei em dúvida em relação a isso. E também quando Jesus diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Boa pergunta. O que nós precisamos entender? Quando Jesus fala que o espírito está pronto, Jesus está falando que nós temos uma natureza pecaminosa. Nós, seres humanos, temos uma natureza pecaminosa. Esse vigie, porque o espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca, Jesus não está fazendo uma dicotomia do ser humano, dizendo, olha, ser humano espiritual e o ser humano carnal. Ele está dizendo que nós, enquanto pecadores, precisamos estar em alerta e vigilantes. Existem duas doutrinas a respeito da antropologia bíblica, que é chamada de dicotomia e tricotomia. O que é tricotomia? Que o homem é corpo, alma e espírito. Dicotomia, que o homem é alma e espírito. Eu não gosto de usar esses nomes, porque, como eu disse, dá a entender essa divisão, essa tripartição do ser humano. O ser humano é um ser integral. O que muda, pastor, se eu creio, se o homem é corpo, alma e espírito, ou se o homem é alma e espírito, porque alma e espírito é a mesma coisa. Não muda nada. Como eu disse, são teorias. O que é importante dentro disso? É você acreditar que esse ser humano é um ser completamente integral. Mas em relação ao crente, quando ele tem o Espírito Santo, aí ele é corpo, alma, o Espírito dele e o Espírito Santo? Como é que fica? O Espírito Santo habita dentro de nós pela fé. Isso é o que a Bíblia diz, que o Espírito Santo habita dentro de nós pela fé. Somos moradas de Deus. É muito difícil isso sair da cabeça da gente, porque a gente ainda continua tripartindo. Porque eu sou espírito, eu sou corpo, eu sou alma, e o Espírito Santo habita dentro de mim. Temos que parar de tripartir. Não existe aqui três elementos aqui dentro assim. Aqui está meu corpo, aqui está minha alma e aqui está meu espírito. Imagine, por exemplo, se você pegar 3 batatas, as irmãs aí que gostam de fazer aquele purê gostoso, pegar 3 batatas, cozinhar e amassagar e misturar todas elas. Quantas batatas tem ali? Mas você consegue dividir as batatas? É uma simbiose, é uma dentro da outra. Isso é o ser humano, corpo, alma e espírito. É 3 batatas amassadas, juntas, amassagada, em simbiose, que embora a gente possa falar, o ser humano tem corpo, alma e espírito, mas a gente não pode o quê? Separar, porque o ser humano é esse purê integral. Consegui explicar melhor para vocês? Ok? Pastor? Até que horas? 11h10, até que horas? Mais 2 perguntas. Pastor, aqui ó. Pastor, eu já ouvi uma teoria de que nós, quando formos para o paraíso, nós não vamos lembrar da nossa vida aqui na Terra, nem das pessoas que a gente conheceu aqui. Isso é verdade? Eu não creio nisso. Primeiro, Jesus diz o seguinte, quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu. Se eu vou ver Abraão, Isaac e Jacó, é porque eu vou conhecer Abraão, Isaac e Jacó.
Eu não acredito na amnésia. Eu acredito que nós iremos ter consciência. Até mesmo porque se nós não tivermos consciência, como nós iremos discernir de onde nós viemos? E vou explicar a você com algo muito simples. Pastor, e o pecado? E o sofrimento? Existe um lugar que todos nós estivemos e nós não nos lembramos. No ventre da nossa mãe. Todo mundo aqui esteve no ventre. Você se lembra do ventre de sua mãe? Não. É a concepção que nós teremos ter do sofrimento do pecado. A gente sabe que a gente esteve lá, mas a gente não tem essa concepção de dor e de sofrimento por causa do pecado. Então, no céu, pode ficar despreocupado que a gente vai ter esse discernimento de conhecer um ao outro, e eu espero te encontrar lá, e que acima de tudo, que você me encontre lá em nome de Jesus. Mais uma pergunta? Pastor, uma vez me perguntaram que idade que nós vamos ter lá no céu. A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Que é um corpo transformado? Não fala. O que as pessoas afirmam, eu já vi alguns estudos a respeito disso, que nós iremos ter a idade da maturação. Segundo a idade da maturação judaica, gente, isso é teoria, pelo amor de Deus, não sai daqui falando, o pastor falou, não é isso, é teoria. A gente vai ter, talvez aí, segundo essa teoria, uma concepção aí dos 30 anos, mais ou menos isso aí, eu não sei dizer. Não sei dizer, mas vai ser uma idade de maturidade, de consciência. Agora, como será? Só lá, chegando lá. Gente, qualquer dúvida, nós temos um grupo de WhatsApp. Você pode deixar a sua pergunta lá, que eu tentarei responder. Eu sei que é um assunto, como eu disse, que suscita muito mais perguntas e dúvidas do que respostas. Domingo que vem nós estamos aqui, eu te peço perdão novamente por minha voz, por essa voz feia que você teve que ouvir por quase 1 hora aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, até domingo.